Olá, seja bem-vindo ao 6º episódio do podcast A Casa do Bebê. Aqui nós exploramos as maravilhas e os grandes desafios da maternidade até os primeiros anos de vida do seu bebê. Meu nome é Cristiane Teixeira, sou proprietária da loja Casa do Bebê e com mais de 10 anos de experiência tive o privilégio de acompanhar muitas mamães por toda essa jornada. Nós temos hoje uma convidada mais do que especial, a doutora Maiara Seba. Ela é obstetra e ginecologista, mas antes de falar com ela, eu quero apresentar para vocês os nossos patrocinadores. Temos aqui a Kids Closet, uma loja maravilhosa com muito estilo e conforto para os seus filhos, com roupas lindas do tamanho 1 até o tamanho 10. E temos também uma loja para você, Manga Verde, uma loja de moda feminina com looks perfeitos para deixar você ainda mais bela. Doutora Maiara, seja muito bem-vinda, estou muito feliz aqui com a sua presença hoje. Eu tenho certeza que você vai compartilhar muitos pontos muito incrível para todo mundo. Obrigada, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui e o convite, né? Muito obrigada. Tomara que eu consiga compartilhar alguma coisa e acrescentar alguma coisa para todas. Tenho certeza que vai, porque os nossos temas estão, assim, muito enriquecedor, né? Sim. Vamos falar aqui, doutora, de planejar uma gravidez, né? De como a gente deve fazer esses primeiros passos e o que, né, deve ter bastante relevância aí para quem decidir engravidar. Com certeza. Bom, vamos lá. O que a gente deve fazer aí para a gente conseguir engravidar? Primeira coisa, a gente tem que fazer um planejamento, né? Porque a gravidez não planejada, e falando de não planejamento, ela chega a ser 55% das gestações aí no Brasil, né? Então, para a gente conseguir engravidar, a gente tem que ter um planejamento para aquela fase adequada da vida da mulher, tanto profissional quanto pessoal. Então, o que fazer? Planejamento, primeiro ponto. Segundo, procurar consulta médica, orientações médicas, não simplesmente engravidar. Não é assim, só quero engravidar esse ano, mês que vem começo a tentar. Não é assim. Parei de tomar remédio hoje, né? E não. Foi até importante você falar sobre essa questão do remédio, que muitas perguntas, né, vêm no consultório e as pacientes às vezes perguntam: e quanto tempo eu devo parar o anticoncepcional antes de engravidar? Na verdade, não existe um tempo certo, né? Tem paciente que acaba engravidando de forma não planejada, esquecendo o único comprimido. Então, o certo é sempre estar tomando certinho os remédios e a gente não tem esse tempo aí certinho, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses antes de encerrar a contracepção. Mas, desejo engravidar? Pelo menos 3 meses antes daquele desejo. Eu quero dezembro de 2024. Já está procurando um médico para estar fazendo os exames aí pelo menos 3 meses antes. Ah, legal. Então, assim, o primeiro ponto, procuro meu ginecologista, entendo, converso com ele e vou fazer os exames. Exatamente. Certo? E que tipo de exame, doutora, a gente precisa fazer para entender se tá tudo ok, né? Primeira coisa, a gente precisa ter uma saúde perfeita, né? Uma alimentação saudável, estar dentro aí do peso adequado para a pessoa, né? Então, são coisas importantes já para começar a pensar numa gravidez com saúde, né? Gestação não é doença, mas a gente precisa engravidar com saúde, porque as mudanças gestacionais podem trazer algumas coisas, algumas complicações que podem estar mudando o corpo da mulher e acarretar algumas doenças, né? Mas o que a gente precisa, dentro desses 3 meses antes, né? Que seria o ideal de procurar o obstetra. Primeiro, começar uma suplementação vitamínica, né? Hoje nós temos aí o L-metilfolato, que veio para substituir o famoso ácido fólico, né? Que, na verdade, tem que ser feita essa suplementação uns 3 meses antes de ocorrer a gravidez. Então, esse é o ideal. E aí, exames que a gente precisa fazer. Exames de sorologias, como as ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis, que seria sífilis, HIV, hepatite B. Ver se essa mulher não tem uma diabetes, que ela não tenha conhecimento, uma tireoide, que são doenças graves que precisam ser tratadas antes de engravidar. Então, pensando assim por esse lado, de fazer esse check-up geral, talvez seja até melhor um pouco antes do que esses 3 meses para fazer esse check-up. Exatamente. Pensando se tiver alguma intercorrência ali, dá tempo de eu tratar, controlar essa situação, para depois começar com os processos de engravidar. Exatamente. A gente fala em 3 meses naquela mulher que faz o acompanhamento anual, né? Que tem esse hábito, essa rotina de estar indo ao ginecologista para estar fazendo um Papa Nicolau anual, para estar fazendo um ultrassom, mamografia, no caso, quando necessário. Mas para aquela mulher que não faz, aí é 6 meses ou mais antes, para a gente poder estar fazendo o controle dessas doenças, se caso tiver. Certo. Doutora, eu vejo muito hoje, parece que muita mulher com mais intercorrências aí de alguma doença. Tá mais comum ou estão descobrindo mais? O que pode estar acontecendo nesse meio tempo aí?
Eu acredito que é mais a falta de planejamento, É. né? E outra coisa também, hoje em dia as mulheres estão cada vez mais optando por engravidar mais tarde. E aí entram os fatores de risco, né? Que a gente sabe que a idade, entre aspas, adequada para a mulher engravidar, que é o ápice da reprodução, é entre 20 e 30 anos. Passou dos 30 anos, isso já começa a diminuir, né? Essa questão de fertilidade. Passou dos 35 anos para ter a primeira gravidez, aumenta-se, infelizmente, a chance da gente desenvolver doenças, né? Então, como uma diabetes, uma hipertensão, e aí essa mulher acaba ocasionando as complicações mais graves aí durante uma gestação. Entendi. Então, assim, uma idade ideal seria até seus 30, né? Pensando assim, mas nada que existe uma regra para isso, Não, né? não existe. Hoje em dia, cada vez mais a gente tá deixando para engravidar mais tarde. Mais tarde, Mulheres com exatamente. 38, 39, 40, 41 anos, a gente pega bastante. Mas aí a gente sabe que podem vir associado às complicações. Certo. E vamos pensar assim, a mulher que programou tudo, deu tudo certo, fez todos os tratamentos se for necessário antes dessa gravidez, mas existe a mulher também que vai vir grávida no consultório. Tomei um antibiótico, cortou o efeito do anticoncepcional, é isso? Na verdade, o antibiótico não corta efeito de É anticoncepcional. mito isso? É mito. Olha lá, gente, não é mito, hein? Todo mundo fala, tomei um antibiótico, cortou o efeito do anticoncepcional. Não. Na verdade, o que acontece é a interação medicamentosa. Porque o que corta o efeito do anticoncepcional? São os efeitos gastrointestinais. Então, às vezes tomou o anticoncepcional e próximo daquele horário teve um vômito ou usou um antibiótico que soltou o intestino e deu diarreia. Então, essas coisas simples que a gente não tem conhecimento, é o antibiótico que cortou o efeito. Não é. É porque você literalmente colocou o seu anticoncepcional para fora. Não deu tempo de absorver e você ou teve a diarreia ou vomitou. Entendi. Então, Nossa, não corta, não. então não corta, porém, existem as maneiras de você analisar. Então, gente, toma cuidado. Sim. Tá com o organismo ali, a flor da pele, com alguma, né? Com algum desvio. Alguma infecção. Exatamente. Toma cuidado. Porque senão pode vir aí uma gravidez surpresa, Kinder Ovo, indesejada, desejada, mas não naquele momento, né? Existem vários fatores que a mulher pode viver aí, né, nesse período. Mas uma gravidez não programada, doutora. Quais são aí as suas dificuldades? É bastante, né? Na parte da mulher, a gente vê que é muita questão socioeconômica, né? Que, às vezes, o que muito acontece? Mulher de 15, 20 anos, porque 15 anos já, né? É uma mulher, né? Exatamente. Acaba engravidando. 20 anos, 15 anos está na escola, 20 anos está na faculdade. Era a época de engravidar? Às vezes, para aquela mulher, não era. Então, ela tem toda uma questão psicológica envolvida nisso. O que eu vou fazer agora? Às vezes, dá pausa na vida dela para poder estar cuidando. Viver a maternidade. Exatamente, viver a maternidade. Cuidar da gestação, viver a maternidade. E isso faz o quê? Ela adiar os planos. Então, essa parte socioeconômica atrapalha muito essa mulher quando ela corre dentro de um não planejamento, né? De um não cuidado e acabando na gestação não planejada. E existe também esses riscos da questão de doenças, né? E de descobrir isso tudo no meio do caminho. Sim, aí, tem né? essa questão, né? Muitas mulheres não fazem rotina. A gente fala no consultório, a gente sabe que muitas mulheres às vezes ficam 2, 3 anos sem fazer um acompanhamento de rotina. O histórico é grande de mulheres que não fazem a rotina, doutora? Bastante. E acaba chegando lá com o quê? Vamos começar do básico. O que a gente faz todo ano? Um Papa Nicolau. Às vezes chega com uma alteração de Papa Nicolau, que a gente deveria acompanhar antes de acabar engravidando. Muitas vezes essa mulher chega com uma complicação como uma diabetes, uma tireoide, uma pressão descontrolada, uma obesidade. E aí são coisas que a gente vai ter que, assim, mesmo não planejada, cuidar. Então, esquece para trás, vamos cuidar dali para frente. Mas, obviamente, sempre existe um risco, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Durante toda a gestação e o pós-parto. Falando nas doenças da diabetes, da tireoide, entre outras, quais são os riscos dessas mais comuns para impactar num parto e tudo mais? Vamos falar do diabetes. Diabetes, a gente entra muito no risco de macrosomia. O que é isso? São aqueles bebês acima de 4 quilos. Os bebezão, né? Os bebezão, exatamente. Aqueles super bebês, né? Que é aquela barriga gigante que é a grávida de tu, né? Então, no caso de uma diabetes, durante a gestação, a gente tem um risco maior do bebezinho evoluir para óbito dentro do útero. Quando o bebê nasce, risco de bebê grande. É aquele bebezinho que todo mundo olha, nossa, que bebê lindo, grandão. Mas, na verdade, não. É um bebê doente, né? É um bebê que tem risco de fazer hipoglicemia logo depois que nasce e aquele bebê que tem risco de fazer diabetes na primeira infância. Então, é extremamente grave uma diabetes compensada. Uma paciente que está com diabetes e não cuida nem antes e nem durante a gestação.
É isso. E hoje em dia, muitas pacientes, elas são diagnosticadas, na verdade, os protocolos mudaram bastante. Antes a gente tinha uns valores de glicemia de jejum bem altos, era 125, 100, hoje baixou para 93. Então, uma glicemia de jejum, por exemplo, de 93 já é considerada diabetes estacional. E com essa diabetes estacional, a gente já consegue tratar com dieta. Só que aí vem aquele mito, tá gestante? Coma por 2. Não é? Não, de jeito nenhum. Não é? Tem que comer, nada me sacia, Não. né? De hora em hora tô beliscando alguma coisa. Não é pra fazer dieta, é pra poder querer ficar fitness na gestação. Exatamente, né? mas é pra comer correto, né? Independente da diabetes. E aí, você perguntou da doença. Hipotireoidismo, tratamento, tem que tratar, porque uma das complicações que pode dar para o bebê é cardiopatia, né? O bebê pode nascer com problemas cardíacos. Nossa, olha lá, gente, olha a relevância que isso vai impactar nas crianças, né? Exatamente. Literalmente. Literalmente, é principal, porque é a mãe que é a casinha do bebê, né? Sim. O corpo, ela é o barco, eu falo, ela é o barco, o bebê é o tripulante. Se ela não cuida do barco, afunda todo mundo, né? Então, ela tem que cuidar. No caso de uma hipertensão, tem risco do bebezinho querer nascer prematuro por conta de alguma complicação da mãe, risco da pré-eclâmpsia, que é o mais grave, né? Da pressão alta. A gente se ouve falar muito disso, né? E eu acho que em todas as idades. Antes se falava muito nos extremos, né? Grávidas extremamente jovens e grávidas antigamente tituladas como idosas, né? Que é acima dos 35 anos. Mas não, hoje a gente sabe que a pré-eclâmpsia ocorre em qualquer idade. E fator de risco é mais relacionado à parte familiar, né? Histórico de hipertensão. Às vezes a paciente engravidou e nem sabia que era hipertensa. Então tem predisposição familiar, às vezes maus hábitos, né? Então Que acaba impactando pior aí na gestação. E esse parto prematuro também, né? Judia muito do bebezinho, da mãe, né? Porque é um processo que ele vai ter que desenvolver tudo ali depois que nasceu, né? Exatamente, principalmente dependendo da idade gestacional, né? Porque a pré-eclâmpsia muito grave, ela ocorre porque a pressão ela começa a subir, para a paciente tem predisposição, em volta de 28 semanas. Então, quando começa, pensa, 28 semanas, o neném é extremamente novinho, prematuro, né? Prematuro, né? Um prematuro extremo. Então, assim, quando nasce, é aquilo que você falou. Ele vai ter que desenvolver aqui fora do barquinho dele, fora da casinha dele, o que ele não desenvolveu lá dentro. E isso é vaga de internações em UTI, né? Todo aquele suporte de médico neonatologista durante o parto. Exatamente. O parto e o pós-parto também, para essa criança ter todo o suporte. E é muito delicado, né, quando a gente fala desse desenvolvimento depois, né? Sim, com Tanto para mãe, né? Tanto para mãe, porque eu acho que é muito desgastante, né? É uma situação que eu acho que às vezes a gente sente até um pouco de culpa. Né? Porque, nossa, prematuro, talvez porque eu não cuidei da minha saúde adequadamente, não tinha um hábito mais saudável, né? Então, acho que isso é um pezinho ali emocional para a mãe bem grande, né? Fica sempre aquele ponto de interrogação, né? O que eu fiz de errado, mas muitas vezes não é também. Às vezes, por mais que a mãe cuide tudo correto, faça uma alimentação saudável, pratique atividade física, tome os remédios que têm que ser tomados durante a gestação, mesmo assim, infelizmente, pode ocasionar algum tipo de complicação, né? Algum tipo de risco. Não é, ela fez tudo de errado, por isso que deu errado, o neném nasceu prematuro, o neném foi potei. Não é bem assim. A gente não pode levar essa culpa, né? Não, a gente tem que entender tudo que a gente pode fazer, que está ao nosso alcance e tomar as prevenções de todas elas, né? Exatamente. Então, essa mamãe que descobriu ali aquela gravidez, né? No meio do caminho, quando nem estava planejado, ok, vai ser tratado, mas é mais delicado todo esse tratamento se houver alguma intercorrência. Exatamente. Mas não é impossível. Tem uma gestação saudável e dá tudo certo. Dá tudo certo. E a gravidez desejada, doutora, a gente fala assim... Já deu tudo certo, assim, existe uma leveza a mais, você acha que é pra gestante? Não. Não. Porque sempre fica aquela coisa, meu Deus, tá tudo bem, né? Ainda mais aquela fase que a gestante não consegue sentir o bebezinho mexer, então fica aquela preocupação. Aquela fase que já tá sentindo mexer, será que tá ganhando peso? Será que o líquido amniótico tá normal? Então, dentro daquela expectativa de ir na consulta do pré-natal pra ver se tá tudo certo. Então, elas não tiram esse peso, não, porque sempre tem. E o que eu acho, assim, só um adendo sobre isso, essa questão de saber o ideal, quanto tem que estar... Gente, como a internet deixa a gente doida? Com tanta informação. E a gente faz um exame, o que a gente faz? Vai lá no Google. Pergunta pro Google antes de ir na doutora Maiara. Bem por aí. Não é? Google, aconteceu isso e isso, esse é o resultado do meu exame. E tem muita mãe que fica muito bitolada nessa situação, né? Tem bastante exame que às vezes é um significado, por exemplo, a primeira rotina de pré-natal, a gente pede as sorologias, né?
por exemplo, uma das sorologias que a gente pede, toxoplasmose e rubéola. A grande maioria das mulheres já são vacinadas de rubéola. Aí vem lá, rubéola IgM negativo e IgG positivo. Fica desesperada, meu Deus do céu, positivo, o que tá positivo? Gente, calma, é imune, significa que você vacinou, né? Então, ok, tá tudo bem, calma, respira. Não chega com o resultado já pré-definido pra doutora, Não, né? mas, ó, pior do que a internet, Cris, eu acho que é a opinião alheia. Porque muita gente chega lá, gente, é horrível, eu fico morrendo de dó das pacientes. Até 12 semanas é aquele papo. Nossa, porque minha vizinha, o periquito, o papagaio, Nossa. perdeu com a idade gestacional que você tá, com 2 meses, com 1 mês, com 3 meses, com 4 meses. Aí já chega lá maluca, achando que vai perder neném, porque fulano, De periquito, tanto que tá papagaio, ali, né? vizinho, perdeu. Aí quando vai uma certa fase, porque não sei o que, o nenenzinho nasceu com 24 semanas, com 26 semanas. Aí ela fica com aquela preocupação. E quando tá perto de nascer? Não vai nascer? Nossa. Não é assim? Não vai nascer? Nossa, já não, achei Nossa, que tivesse já tá- ganhado, não vai ganhar? Exatamente. É mais ou menos por aí. E isso gera preocupação. Aí fora aqueles papos que começam, né? Porque eu conheço uma pessoa que perdeu com o mesmo tempo que você, né? Nem nasceu grandão, morto. Gente, não é coisa pra falar pra gestante. Pelo amor de Deus. Cada um é cada um, né? Cada gestação, né? Nem a mesma mulher engravidando 2 vezes a gestação é igual, não é verdade? Exatamente. Mas eu acho que, assim, as pessoas têm que ter senso pra conversar com uma gestante. Filtro, né? Ai, aquele Exatamente. filtro. Por mais que tá indo tudo bem, ela carrega com ela aquele peso. Ela tem aquela preocupação, porque ela sabe que se acontecer alguma coisa, podem culpá-la de alguma coisa. Ah, você que não cuidou, você... E não é assim, a gente sabe que não é. Então, se as pessoas ficam falando muito, tem coisa que não é pra falar, que morreu o neném, que perdeu o neném. Por favor, não tem coisa boa pra falar, não fala. Exatamente. Não é Fica verdade? quieto. Aquele momento que você tem a oportunidade de ficar quieto, né? Exatamente. Porque eu falo que a gente fica muito sensível. Gente, como a mulher fica sensível. E aquele cuidado, gente. A gente tá ali gerando, a gente quer cuidar, proteger, né? Nós somos a leoa ali querendo proteger seu filhote. E é Exatamente. literalmente isso. E sem ver, né? Isso que, né? Você fala, a gente nem tá vendo, a gente só sabe que a gente tem que fazer. Né? A gente só Exatamente. sabe que a gente tem que cuidar e dar o melhor. Exatamente. Ah, mas, gente, é polêmico, né? Os pitaco. Os pitaco é muito, muito polêmico. Eu acho que a pior coisa aí de uma gestação é o pitaco. Então, vamos tomar cuidado. Fala o que for necessário, que tiver embasamento, assim, muito concreto, né? E o resto deixa que os doutores falam. Tem Não é gente que fala verdade? coisa que é boa, mas É. é que tem coisa negativa que eu acho que é desnecessário. Exatamente. Mas vamos pensar ali numa gestação que acabou de descobrir planejada ou não planejada. Doutora, e a preguiça que essas grávidas sentem? Eu queria só dormir. Gente, os 3 primeiros meses, pra mim, era assim, posso só dormir? Eu só queria dormir, era só isso. Por que que acontece isso, né? Essa indisposição? Como eu falei, gestação não é doença, mas as mudanças gestacionais podem ocasionar diversas coisas durante todo o processo de gestação. Por que a gente fica mais lenta durante a gestação? Lenta Então, não mesmo. é só a preguiça, não é só o sono, o raciocínio muda, não é porque fica, vamos falar português claro, tonta, burra. Não é, gente, pelo amor de Deus, tá? Mas é que tudo fica mais devagarzinho durante a gestação. Então, é isso que dá, são as mudanças, né? A questão dos hormônios aumentam muito, principalmente no primeiro trimestre, tá, Cris? Por isso que a gente tem mais sono, tem mais desconforto durante o primeiro trimestre. As náuseas tem mais no primeiro trimestre. Obviamente, tem paciente que passa mal até o final. Mas isso tudo é mudança da gestação. Esse excesso de sono, esse excesso, não é preguiça, de Né? canseira, vamos dizer Nossa, assim. era muita canseira, gente, é muito. Então, assim, é meio que normal isso acontecer. Não são Sim. todas, mas... Gente, eu vou te falar, eu senti, meu Deus, eu queria chegar na minha casa do trabalho. Eu falava pro meu marido, 1 hora, eu preciso deitar no meu sofá 1 hora e dormir. Recarregava as energias, porque durante o dia a gente trabalha, tá? A grávida trabalha numa rotina normal, né? Uma grávida com uma gravidez típica, rotina normal, ok? Mas eu sentia essa necessidade, meu corpo pedia. Eu deitava ali 1 hora, das 6 horas da tarde até 7 horas, eu precisava tirar esse descanso, né? E carregava 100%. Nossa, depois era no 220. Posso dizer? É que sua casinha, seu corpinho é muito perfeito. Por quê? No final você conseguiu dormir?
Então, Deus te deu a oportunidade de dormir no início e você não aproveitou. É verdade. No final. Porque no final nenhuma gestante No final, dorme. você tá sentada, você tá de lado, você tá com calor, aí você toma água, aí você vai no banheiro. Exatamente. Gente, não consegue respirar. não. Então, a nossa casinha é muito perfeita. Recarrega as baterias agora, que no final você não vai dormir, Aproveita, filha. aproveita o primeiro trimestre, né? Vamos deixar essa dica. Aproveita o primeiro trimestre, durma quando possível, depois uns outros meses continue descansando, porque no final, No final você não vai dormir, e a hora que nascer, não vai dormir. no final e depois que nasceu, é você e o bebê e lute com o sono. Exatamente. Mas é exatamente isso, né? E eu acho que quando a gente trata dessa questão, né? Ai, gravidez não é doença, a gente sente muito cansaço. Existe, assim, como a gente equilibrar essa situação? Porque eu vejo que muita grávida vai lá e pega um atestado de 15 dias e quer ficar em casa de molinho ali. O que falar? Como agir, né? A gente fala que é tão difícil, né, essa situação. Assim, tem as patologias, né? Tem as doenças que ocorrem no primeiro trimestre. E como a gente falou, a gestação não é doença, mas tem situações especiais. Aquela paciente que vomita muito, aquela paciente que, né, que tem a pressão fica oscilando bastante para menos, que acaba passando mal. Mas isso é uma minoria. A grande maioria trabalha normalmente. Essa questão de atestado, de licença, é bem complicada, né? Porque, assim, a gente sabe que tem gente que acaba, que faz da gestação como se fosse uma doença, né? E, de novo, não é, gente, né? Então, é complicado pra gente. É. E a gente pensando nessa gestante que tem realmente esses, né, esses desafios maiores, Sim. intensidades maiores. Sim. Né? Existe alguma dica pra gente deixar assim atento? Gente, se você estiver sentindo, né, algo assim nesse excesso, a gente pode deixar alguma dica? Tem algumas coisas que dá pra fazer pra gente poder melhorar muitas coisas, né? No primeiro trimestre, por exemplo, o que a gente tem de muito comum? Bastante náusea, bastante vômito. A gente pode estar orientando a começar a fracionar mais a alimentação, né? Pra gente conseguir não estar sentindo o estômago tão vazio, que é o que gera mais Dá muita náusea. fraqueza, né? Dá muita fraqueza. Então, fracionar as refeições, optar, se estiver vomitando bastante, optar por alimentos menos quentes, porque senão, quando a gente come alimento muito quente, pode aumentar as chances de refluxo, e aí vômito. Então, alimentos mais gelados, principalmente nos lanchinhos intermediários, eu falo para todas, né? Às vezes, no café da manhã, no lanche da manhã, põe uma fruta lá na geladeira para gelar, e aí come aquela fruta bem geladinha, porque ajuda a melhorar isso aí. Tomar bastante água e dormir a hora que puder, né? Para aquelas gestantes que às vezes não estão se sentindo bem, não tá vomitando bastante, o que eu sempre oriento também, conversa com o patrão, vai lá, olha, eu trabalho numa área que pode trazer coisas, prejuízo para mim, para você, sei lá, ela manipula alguma máquina que pode, né, trazer alguma coisa dela machucar a Um mão. risco, né? Exatamente, o prejuízo que eu falo é um risco para ela e para alguma outra pessoa. Conversa com o patrão, ele tem, com certeza, eu tenho certeza que o patrão vai trocar de atividade para poder ajudar a melhorar. Mas, em geral, dormir bem, a hora que pode, a hora que consegue, se alimentar, não segurar xixi, tomar bastante água. Então, sempre puder ir ao banheiro, que eu tenho certeza que todo mundo entende isso. Exatamente. Né? Acho que a gente tem que ter o bom senso e o equilíbrio para tudo, né? Exatamente. Se tá passando muito mal, tratar para, né, ter uma disposição melhor, uma saúde boa, né? Porque senão fica traumas. Exatamente. Né? E também, se não tem necessidade, ok, segue a vida, segue rotina e bora, né? Vamos que vamos. Exatamente. Doutora, vamos falar ali do pré-natal, né? Nós falamos da gravidez desejada, da gravidez Kinder Ovo, mas e um pré-natal? Kinder Ovo. Não, né? Adoro esse termo. O que faz um pré-natal? Por que tem que ir todo mês? Porque eu tenho certeza que tem gente que não vai todo mês. Doutora, eu tenho certeza. Graças a Deus, eu vou te falar que eu já tive 2 pacientes só que, tipo, sumiram. Sumiram. 2. Não pode sumir, gente. Não, é não importante. Assim, no pré-natal a gente tem uma rotina, na verdade, né? Que é até a orientação do Ministério da Saúde. Qual que é a orientação? Até 28 semanas, acompanhamento mensal, de 30 em 30 dias. 28 a 36 semanas, acompanhamento quinzenal, 15 em 15 dias. 36 semanas a 40, para aquela Finalzinho da gestação. Onde a gente sabe que os riscos aí de diminuição de líquido, do nenenzinho fazer cocô dentro da barriga, riscos, né? Da pressão subir mesmo, ela, né, não tendo fator de risco nem nada, o acompanhamento é de 7 em 7 dias. Paciente que deseja parto normal, acima de 40 semanas até 41, porque eu já vou comentar sobre isso, os retornos são a cada 3 dias.
Essa é a rotina de Então, pré-natal. uma frequência a cada período vai aumentando essa frequência de visita ao médico. Exatamente, vai diminuindo esse intervalo. Uhum. E por quê? Porque a gente sabe que algumas coisas podem acontecer mais naquele determinado período, né? Certo. Então, tem que ir na consulta. Porque, por exemplo, a gente pede para ir com 28 semanas. Risco da pré-eclâmpsia, por exemplo, né? Que é a pressão, a doença hipertensiva específica da gestação, que é aquela induzida pelos hormônios da gestação. Acontece 36 semanas, começa de 7 em 7 dias, porque é um risco maior do bebezinho fazer cocô dentro da barriga, Eu tô na né? Que é retinha o final, mecônio. né? Exatamente. Então, é importante seguir essa rotina de pré-natal, porque existem, além dos exames complementares, o exame físico para o médico, que as pacientes falam, só vai lá e mede minha barriga e eu vi o coração. Só isso que faz? Não, não é. É tão insignificante assim? É que a gente. Exatamente. É que a gente vai conversando, a gente vai tentando manter uma consulta, algo mais leve, para já não ficar toda aquela preocupação que ela tem, aquele peso que ela tem de estar gerando uma criança, um ser humano. Então, assim, durante todo o exame físico, avaliação de pressão, a altura uterina, né, que é medir a barriga, ouvir o coraçãozinho, ver se o pezinho tá inchado, se não tá, avaliar o peso, tudo isso a gente já tá vendo ali, aquele exame físico nosso já tá sendo feita uma avaliação clínica para a gente pensar, ela tem um risco maior de ter isso, isso e isso. Aí, às vezes, o paciente tem que voltar daqui 30, a gente fala, não, volta daqui 15 que eu quero te ver antes. Só, então, pela essa medida da barriga, pelo esse peso, essa diferença entre um mês e outro, já dá pra vocês ficarem alerta a algum sinalzinho ali que tá começando a aparecer, que tá fora do... vamos Da falar assim, curva. forinha da curva ali. Então, Exatamente. extremamente importante. É extremamente importante, tem que ir todo mês, independente dos exames. Tá. A altura da barriga, assim, o tamanho da barriga, vamos pensar numa grávida magrinha, pequenininha. E vamos pensar numa grávida mais gordinha. Como que a gente consegue entender esse parâmetro? Porque, né? Importante. Na verdade, bebê segue as características dos pais, né? A obesidade, ela, né, paciente mais gordinha, ela adquiriu aquela obesidade aqui fora, né? Às vezes ela não é porque é obesa que é doente, gente, pelo amor de Deus, também não é nada disso, tá? Mas, às vezes uma paciente mais obesa, ela, por comer a mais, mas ela tá tudo bem, pressão tá normal, não tem diabetes, não tem nada. Então, aquela criança é saudável assim como a mãe. A mãe só tem a obesidade como, né, um fator de risco, um problema ali de saúde dela. Então, a criança vai seguir o desenvolvimento, o crescimento das características do pai e da mãe. Então, quando a gente vai medir a barriga de uma gordinha ou de uma magrinha, a gente vai ter um parâmetro aí mais ou menos baseado no que a gente está vendo. Às vezes os pais são muito pequenininhos, né? A criança acaba não crescendo tanto, porque vai ser uma criança magrinha e pequenininha também. Então, a gente sempre segue ali baseado também no, a gente fala fenótipo, né? Nas características dos pais. Exatamente. Entendi. Então, dá pra ter essa base aí certinho. Dá. E ali a gente, né? Vocês já vão vendo, tá dentro da curva, tá fora da curva, né? Isso, mas a medida da barriga, ela costuma seguir mais ou menos a idade gestacional que a paciente se encontra, né? 15, 18, 20 semanas, 20 centímetros e assim vai. Obviamente tem um tempo que para, né? Porque se a mulher chega a 41 semanas, imagina, ela não consegue nem sentar com 41 centímetros de barriga. Então, por quê? O bebezinho, ele vai encolhendo, né? Ele vai ficando na posição fetal de forma mais encolhidinha ali naquele bem final. justinho, né? Bem justinho, bem apertadinho. Porque senão, coitado da mãe. Nosso corpinho, graças a Deus, é sábio, coloca tudo bonitinho. Tudo encaixadinho, cada coisa no seu lugar. Pra gente conseguir respirar, comer durante a Até gestação, né? Até aquele pezinho aqui debaixo da costela, né? Aquele espacinho que tava precisando. Exatamente. Isso é verdade. Então, nós falamos que existe a rotina do pré-natal dentro de consultório. Sim. Mas eu quero fazer ultrassom todo mês. Não tem necessidade. Mas a médica que eu escolhi não tem ultrassom. Eu vou trocar de médico porque eu quero ultrassom. Esse aí é um mimo, né? A gente, tem médicos que têm ultrassom, acaba vendo. E é um mimo que o médico tem oportunidade de oferecer para paciente. Mas não é necessário. O que é necessário? Durante o pré-natal, recomendação. Ministério da Saúde, 3 ultrassons. Morfológico de primeiro trimestre, enfim, a translucência nucal, um ultrassom morfológico do segundo trimestre e um de terceiro trimestre para avaliar peso, líquido, posição, se tá de bumbum de cabecinha para baixo. Mas, assim, no geral, o que a gente faz hoje em dia são no mínimo 4, né? O primeiro ultrassom para confirmar a idade gestacional, aí vem o morfológico de primeiro trimestre, de segundo trimestre, que são 2 morfológicos só. 2, não são 3. Muita gente pergunta se são 3. E o ultrassom de terceiro trimestre. Isso dentro de uma gravidez de risco habitual.
Aquela paciente que não tem problema de saúde. Por exemplo, uma paciente que tem alguma doença grave. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela acompanha comigo tem muito tempo. Ela tem uma doença que chama síndrome do anticorpo antifosfolipídio. Que é isso? Ela tem uma alteração no sangue dela que ela acaba evoluindo com tromboses. E toda vez que ela engravida, ela perde. Toda vez que ela engravida, ela perde. Então, no caso dela, o acompanhamento dela é de altíssimo risco. Se eu não me engano, ela já perdeu 3 nenéns. Ela tá grávida agora do quarto, a gente já fez o diagnóstico e tá conseguindo tratar. E tá indo, graças a Deus. Vai dar tudo certo. Não, amém, já deu, já deu. Então, ela, como é um risco bem alto de evoluir para alguma coisa ruim, o que a gente faz? Ultrassom praticamente todos os meses, né? Além de toda a evolução. E aí, a rotina dela não entra naqueles 30 dias, 15 dias, 7, não entra. Aí, a rotina dela acaba sendo menor o intervalo de consulta. Então, cada uma vai ter sua necessidade, mas dentro de uma gestação normal, 4 ultrassons. 4. Exatamente. 4, gente. Mulherada, para de ficar pedindo ultrassom à torta e direito, né? Aí tem aquelas questões, que quer fazer um ultrassom 3D, 4D, todos os D aí. Aí é o mimo também, né? Uma questão de mimo, de recordação, de ver ali. A gente fala que hoje dá pra ver tudo, né? Todos os desenhos da formação do bebê. Isso que eu ia falar, mas vale a pena. Vale, a coisa mais linda. Ficam muito bonitinhos. É muito linda. Não, ultrassom 4D, do 4D fica bem legal, vale a pena fazer. Mas esse também seria um mimo. Um mimo, né? completamente mimo. Exame do cotonete, doutora. Quando fazer? O polêmico. O polêmico, né? Quando fazer? Fazer ou não fazer? Sim. É importante fazer. É muito importante, porque existem alguns poucos estudos ainda que dizem que tem uma bactériazinha que pode crescer ou no ânus ou na vagina da mulher, que para ela não causa nada, absolutamente nada, mas que se romper a bolsa ou entrar em trabalho de parto, essa bactéria pode passar para a criança durante esse processo, mesmo sendo cesárea, tá? Então, que é o Streptococcus, é uma bactériazinha que é de flora normal da vagina ou do ânus. Para a mulher não causa absolutamente nada. E aí, o cotonete, quando que seria indicado para a gente fazer? O mais próximo de nascimento. Então, pelos protocolos, são de 35 a 37 semanas, porque entende-se que a gestação vai ocorrer no máximo até 40, né? Então, já tá ali no finalzinho, né? Exatamente, que 40 semanas é a data provável do parto. Então, recomendado entre 35 e 37. Quando der positivo, mulherada, não precisa sair correndo para o hospital, tá tudo bem. Você não precisa ficar preocupada que vai ter alguma coisa com seu bebê. Tá tudo certo. Na verdade, é igual eu falei. Se romper a bolsa ou se começar com as contrações a cada 5 minutinhos, aí a gente precisa internar e entrar com antibiótico na mãe. Nesse momento. Exatamente. E por que não tratar antes? Porque faz parte da mãe, não é doença. A gente tem bactéria, eu brinco que é do fio de cabelo ao dedão do pé. Bactéria, micro-organismos em geral, nós temos, faz parte de nós. Bactéria, por exemplo, participa do nosso sistema digestivo, não faz mal, né? Sim. Quando ela está descompensada, a gente tem diarreia. Então, isso... É uma flora normal. Esse cotonete que a gente faz, a pesquisa também, faz parte da mulher. Então, se a gente tratar antes... Pode acontecer o quê? De voltar, porque faz parte dela. Ela vai reproduzir isso novamente. Exatamente. Então, vai tratar no período exato que vai ser necessário. Que é quando rompe a bolsa ou entra em trabalho de parto. Entendi. Fora isso, não tem necessidade nenhuma de tratamento, de desespero, nada Pânico, disso. Não, mulherada, segura o coração. Não precisa. Pegar o resultado e sair correndo para o médico que não vai acontecer nada. Fica tranquila. Então tá bom, gente. Dicas de ouro, hein? Dicas de ouro. Porque às vezes eu tenho receio de fazer, né? Faço ou não faço? Ai, acho desnecessário. Minha mãe não fez, né? Que aí vem, nossa, eu nunca fiz isso, né? Mas é bom sempre trocar uma ideia com o seu médico, entender o que ele vai indicar por essas precauções, né? E o porquê de tudo. E entender se pra você vai fazer sentido, é necessário ou não é necessário, né? Tudo que é pra cuidado é necessário. Com certeza. Excesso de zelo nunca é demais, né? Nunca é demais. É demais. Vamos para umas verdades ou mito? Ai, Jesus. Vamos lá, doutora. Uma barriga grande. Sabe aquela mulher com uma barriga grande que engordou 22 quilos numa gestação? Significa que o bebê é gigante? Não. Imagina, de jeito nenhum. Não. Gente, porque eu vejo esses fatos, hein? Porque o meu bebê vai nascer com 5 quilos. Acontece, mas não é fato. Não é. É meio fato, meio mito. Então vamos lá. Por quê? Assim, na verdade, igual eu falei, bebê grande, macrossômico, acima de 4 quilos, tá? A questão de barriga grande, o que seria o adequado? Consulta de pré-natal. Final, o neném vai nascer com 5 quilos. Faz um ultrassom. Neste momento é importante fazer um ultrassom para se avaliar o peso estimado desse bebê.
Estimado e não exato. Exatamente. Tem uma variaçãozinha aí, tanto de cálculo de idade gestacional, que isso é importante falar também, porque às vezes dá lá, tá com 40 semanas, faz ultrassom, deu 38, ai, errou na minha conta. Não, não errou. O bebezinho, às vezes, nos parâmetros que foi utilizado no ultrassom, deu uma idade gestacional menor. O neném não regrediu 2 semanas. Não existe, né? Não existe isso. Então, né, na verdade, é por conta das características dos pais, né, que Sim. acaba diminuindo essa idade gestacional. Mas a questão do macrossômico, do bebezinho grande, é importante um ultrassom. Peso estimado deu acima de 4 quilos. É importante conversar com o obstetra que vai fazer a assistência deste parto para ver qual que é a melhor via de parto, tá? Perfeito. Porque assim, se for pegar a indicação, é cesárea. Acima de 4 quilos é cesárea, tá? Mas sempre, por isso que eu falei, é meio mito, meio fato. Já aconteceu, não só comigo, como com vários outros colegas, de fazermos partos normais com bebês acima de 4 quilos. A gente sabe que parto normal, assim como a cesárea, tem seus riscos, né? A gente acha que parto normal é normal. Não, a gente tem risco É também. uma cirurgia, né? Independente da via, é uma cirurgia. Então assim, o que acontece? Um bebezinho acima de 4 quilos, uma maior chance de um nenenzinho não conseguir encaixar na bacia da mãe, né? Acontece do bebezinho não conseguir passar o ombro, que é a distócia de ombro. Então, são coisas que bebezinho de 4 quilos para mais acontece de um risco maior. Eu já fiz parto de nenenzinho de 4 quilos, 700 e alguma coisa. Uou! Um nenezão, né? Esse aí não deu distócia de ombro, não, mas deu distócia de barriga, porque era tão barrigudo que não nascia. Mas barriga é mole, né? Nasce. Você vai escorregando e sai. É. O ombro é duro. Fratura clavícula, né? Então, a gente tem que conversar bastante e dividir isso com a mãe para a questão de responsabilidade, porque muitas vezes ela não tem conhecimento que aquilo pode acontecer. Então, bebês acima de 4 quilos, barrigão, tem que ser avaliado, peso estimado e conversado com os pais para tomar a decisão conjunta para ver se é seguro um parto normal ou se seria preferência uma cesárea. Uma cesárea. Exatamente. Mas não que sempre um barrigão vai ser um bebezão. Não, de jeito nenhum. Não, né? Não. Então tá. Existe um tamanho de bebê que não consiga, então, nascer do parto normal? Acho que você até respondeu aí. Assim, se dizem... Por segurança. Falando em trabalhos 4 quilos, mas com certeza eu posso citar aqui no mínimo 10 colegas que já fizeram parto normal de pacientes com bebês acima de 4 quilos. Tá tudo bem. Mas depende muito, gente. Depende da bacia, do bebê. Porque já aconteceu comigo de eu ter que indicar cesárea no nenenzinho que não conseguiu passar na pelve da mãe e o neném tinha 3 quilos, 2 quilos e 700. E depois eu fui lá e fiz parto normal na mesma mulher depois de uma cesárea, que eu indiquei. Então, assim, fez uma desproporção cefalopélvica que a gente fala, não nasceu de parto normal, foi pra cesárea, neném pequeno. E aí depois essa mulher volta grávida de novo e nasce de parto normal até um neném maior. É o momento, né? É o momento do corpo, do jeito que ele vai reagir ali, tudo, né? Exatamente. Então, é bacia da mãe, é posição do bebê, tudo, é contração adequada, eficaz. Tudo isso tem que ser avaliado. E não dá para falar que vai nascer de parto normal, com certeza. Eu falo com as minhas pacientes, às vezes elas, eu quero muito tentar um parto normal. E elas ficam frustradas, às vezes, quando eu falo, olha, já tem aqui, sei lá, 24 horas que nós estamos aqui, não tá indo. Fica frustrada. Gente, não é para ficar frustrada. A única certeza que a gente tem do nascimento é a cesárea. O parto normal, nós vamos fazer de tudo dentro da segurança para ter um parto normal. Para ser tudo normal, né? Exatamente. A gente quer um neném saudável e uma mãe saudável. Exato. Né? Então, assim, é um parto seguro e a única certeza é a cesárea, que foi criada para isso, para tratar as complicações de um trabalho de parto ou de algum risco materno ou fetal. Perfeito. Então, ter consciência e entender que quando for necessário, opte pela segurança. Exatamente. Né? Opte pela segurança. Exatamente. Vamos lá. Antibióticos durante a gravidez interfere no desenvolvimento do bebê? Alguns sim, mas a grande maioria das medicações, muito pelo contrário que a gente pensa, elas são permitidas durante a gravidez. É que depende muito de cada período. Uhum. Tem antibióticos ou medicações, por exemplo, que a gente não pode usar no primeiro trimestre. Mas a grande maioria pode sim, desde que seja orientado pelo médico obstetra, né? Para não ficar aí tomando remédio que cause mal pro bebê. Grávida com gestação típica, precisa se privar de alguma atividade da rotina? De jeito nenhum. Inclusive atividade física. Eu queria chegar nesse ponto, né? É importante, porque às vezes a gente fala, nossa, ela tá grávida pegando peso, né? Na academia, né? Dá aquele pânico, né? Mas o que? Até onde?
dentro do conforto. Quantos vídeos que a gente vê no YouTube, TikTok, Instagram, com a paciente... não, com a mulher grávida, barriguda lá fazendo crossfit. Tudo Que às vezes certo. rompe até a bolsa ali durante o exercício. Às vezes o CrossFit vai antecipar alguma coisa Mas tá no tudo finalzinho dessa gestação. Desde que a paciente tem um risco habitual, está tudo bem, não tem um descolamento de placenta ali no início, né? Que na verdade é um hematoma subcoriônico, né? Que a gente fala. Desde que ela esteja tudo certinho com a saúde dela, não tem e ela já praticava essa atividade física. Ela pode continuar com o normal. Então, fazer crossfit antes de engravidar, tá confortável, é um risco habitual de gestação, continua fazendo. Né? Certo. Agora, não vai querer começar a fazer atividade física na gestação também e fazer crossfit, né? Atividade física... O corpinho nem responde, Não, né? Tá tudo muito, né? Com Exato. sono, igual você falou, com sono, preguiça, enfim. Exatamente. Então, assim, é bom fazer uma atividade física durante a gestação, com certeza, mas começar de leve, assim, como se não tivesse gestante, porque ninguém vai começar do nada a fazer um crossfit. Sim. Vai lesionar, vai se machucar. Mas então, rotina segue normal. Normal. Bora todo mundo treinar, continuar fazendo vida normal. Eu acho que isso até estimula nós, né? Assim, se sentir bem, né? E ocupar a cabeça e tá ali ativo, né? Acho que isso faz bem pra todo mundo, né? Faz bem pro corpo, pra alma, pra criança, pra todo tudo, mundo. né? Ai, Prevenir as doenças, ajuda no fortalecimento pélvico, que aliás a fisioterapia também, pilates é muito bom durante a gestação para fortalecimento muscular. Então tudo isso é muito importante. então procura aí o que mais se encaixa. Se já tem uma rotina, continua na rotina. Se não tem, cria também, né? Porque um pilates vai ajudar em outras áreas, né? Na hora do seu parto e tudo mais, gente. Exatamente. Vamos procurar algo que ajuda, que facilita esse momento, né? Com certeza. Com certeza. Doutora, acontecimentos mais comuns de hoje. Obesidade. Eu vejo falar muito de infecção de urina durante a gestação. Então, assim, tem várias coisas que são, eu acho que, Coisas comuns de comuns acontecerem, e que existem riscos também, né? Sim. Vamos falar delas? Obesidade. Gestante obesa. Nós tratamos um pouquinho lá, mas vamos puxar mais um pouquinho. Sim, vamos sim. Sempre é mais preocupante, né? O obeso, mesmo no plano gestante, tem aqueles riscos de ter algumas doenças, né? Durante a gestação, por conta das mudanças gestacionais, maior risco de hipertensão, maior risco de desenvolver diabetes, maior risco de macrosomia, menor risco aí de um parto normal. Só que, por outro lado, a gestante obesa, numa cesárea, é maior risco de ter infecções, né? Porque o corpo obeso é um corpo mais inflamado. Então, aumenta a chance dela ter infecções no caso de uma cirurgia, né? Então, tem que cuidar, tem que se programar, tem que diminuir o peso, ter uma vida mais ativa para poder diminuir esses essa riscos. obesidade seria muito importante fazer essa gestação programada. Exatamente. Né? Então, se tiver, fica essa dica por uma questão de saúde, segurança, né? Sempre de saúde, né? Que a obesidade é o problema aí de questão de saúde pública, na verdade. Né? Exatamente. E tá muito maior os índices, né? Tá bem maior. Preocupante, mas vamos lá olhar cada um para sua individualidade, Exatamente, né? Com certeza. Doutora, infecção de urina é muito comum em grávida. Por quê? Gente, eu só ouço... Pô, tô grávida, tô com infecção. Parece que vem junto no pacote. É um pacote gravidez e infecção de urina, doutora? Não é. Na verdade, assim, é que como a gente falou muito do sono, na gestante tá tudo mais devagarzinho. Ai, meu Deus, mas que judiação dessas grávidas. Judiação. Por exemplo, que gestante que consegue ir ao banheiro todos os dias fazer o número 2? Ninguém, nenhuma gestante. Fora que as vitaminas fazem o intestino ficar mais devagar, né? Então, a própria gestação já deixa devagar. Bebê crescendo, fica tudo compactado aqui em cima. Aí, já toma tudo as vitaminas lá. Meu Deus do céu, coitada dessa gestante. Então, já é tudo muito devagarzinho na gestação. E por que tem bastante infecção urinária? Porque a gente tem bastante que a gente chama de bacteriúria assintomática. Por estar tudo mais devagarzinho, até o esvaziamento ali dessa parte urinária, a gente faz exames de rotina de pré-natal. Sim. Então, toda gestante tem que fazer exame de rotina de pré-natal, de urina, né? Então, às vezes não tem sintoma nenhum, mas tá lá. Ai, meu Deus, eu vou ter que tomar esse antibiótico, não tô sentindo nada. Esse antibiótico vai fazer mal pro meu bebê. Muito pelo contrário, se não tomar, aí sim, risco maior de aborto, de trabalho de parto prematuro, de infecção neonatal. Então, tem que tratar, desde que seja orientado por um médico obstetra, né? Então, a infecção de urina pode causar muitos danos a essa gestante, a essa gestação, na verdade. Exatamente. É a principal causa de trabalho de parto prematuro, que é aquele parto que ocorre antes de 37 semanas, é a infecção urinária. Uau! Então, por isso que faz parte da nossa rotina de pré-natal realizar exame de urina. Entendi. Então, o pacotinho aí é monitorar. É monitorado. Monitora. Mas é só pedir exame.
É só pedir exame, tudo tá resolvido. Tudo ok. Quero falar de um polêmico. Exame de toque. Isso é polêmico. Polêmico, mas muito polêmico, Isso é né? polêmico. Polêmico por várias razões, hoje em dia até, né? Por essas questões burocráticas, né? Que nós não vamos entrar nem por menor. Mas eu gostaria de entender qual é a importância do exame de toque e quando é relevante fazê-lo. Tá. Na verdade, a gente aprende na medicina desde o primeiro ano de faculdade que o exame físico ele é mais importante do que o exame complementar. Então, não adianta a gente, por exemplo, fazer um cardiotoco, que é um dos tópicos da nossa conversa de hoje. Isso aqui, ó, já tava aqui, ó, ligadinho nele. Então, por exemplo, eu estou de plantão lá no hospital, chega uma gestante com queixa de dor, a gente vai fazer cardiotoco. Só que o cardiotoco é um exame complementar, que ele vai avaliar alguns pontos ali da gestação. Quais pontos ele avalia? Ele avalia se está tudo bem com o coraçãozinho do bebê, ele avalia para ver se está tudo bem com a movimentação desse bebê e ele avalia as contrações. Só que quantas vezes, eu posso citar aqui inúmeras vezes, que o cardiotoco não deu nenhuma contração e a gente vai fazer o exame de toque, porque quem é mandatório é o exame físico e a paciente está lá com 4, 5, 6 centímetros em trabalho de parto. Então, não quer dizer que o cardiotoco está tudo bem, está zerado de contração e a paciente não está em trabalho de parto. O que acontece que está? Eu falo que o cardiotoco é um exame na parte de contração muito falso negativo. Porque, grande maioria das vezes, o exame físico é importante. Colocar a mãozinha na barriga da paciente, avaliar ali. Quantas vezes a gente vai avaliar, tá lá com a mãozinha, já vê, ela tá lá com dor e o cardiotoco tá lá uma linha, não tem nada de contração. Reto. Aquele exame perfeito, preparadinho para voltar para casa. Para voltar para casa, só que não, né? Então, assim, o toque ele é importante porque ele faz parte do exame físico. É colocar a mão nessa paciente, é ouvir a paciente em primeiro lugar, né? Que é a anamnese, que a gente aprende isso muito na faculdade. Segundo ponto, exame físico. E terceiro ponto, exame complementar. Que aí entra cardiotoco, ultrassom. Mas primeiro ponto é a questão de mesmo avaliar a paciente. Tá, então é importante. O toque é extremamente importante, Tá. né? Mito ou verdade? Ah. Exame de toque traz uma prematuridade desse parto? Não, é mito. Porque tem muito isso, né? Não quero fazer porque falaram que se fizer um exame de toque, meu bebê pode nascer prematuro e tudo mais. Não. Acontece, 35 semanas, vai lá no hospital, tô com contração. Tem outro jeito de examinar? Não tem, gente. A gente não tem como fazer a leitura espiritual ali. Pra ver se tá dilatado ou não tá dilatado. Obviamente, durante o toque, né, o toque vaginal acaba estimulando-se uma contração naquele momento, porque a gente está fazendo um estímulo ali, né? O próprio toque vaginal, a própria relação sexual pode ocasionar contrações naquele período, né? Mas aí são por outros fatores, né? Que por conta do líquido seminal, que tem algumas propriedades que podem induzir as contrações, né? Então, naquele momento, o toque. O toque é com luva e vaselina, né? Alguns médicos usam gel. Não tem nenhuma substância que induz a contração nem a dilatação. Isso aí não tem, isso é mito. Tá. E vamos pensar, então, nesse cenário de ir para um pronto-socorro. Gravidinha lá, 28, 35 semanas, não tá no horário de nascer ainda. É ideal ela ir para um pronto-socorro ou não espera, tenta entrar em contato com o seu médico? O que você, como doutora das suas pacientes, indica? Existem alguns sinais de alertas que a gente tem que ficar aí de olho durante todo o processo da gestação. Então, vamos deixar esse sinal de alerta como dica. Então, eu falo que a gente tem que avaliar pontualmente, né? E vamos por partes. Então, são duas coisas da barriga. O que é? Contração. Contrações existem, as contrações de treinamento, né? Que elas vêm aí uma vez por dia, uma vez a cada 20, 30 minutos. E a depender da idade gestacional, tá tudo ok. Isso é preparação, treinamento. Nenhum atleta corre maratona sem treinar, né? Exatamente. Então, o útero também vai ter esses treinamentos. Então, contrações que são ritmadas a cada 5 minutinhos, hospital. Independente da idade gestacional. Outra coisa da barriga, movimentação do bebê. Existe um exame que se chama mobilograma, que a gente costuma fazer muito paciente de baixo risco com 38 semanas, que é verificar a movimentação do bebê, que a gente orienta sempre depois de comer. Então, almoçar, esperar uns 30 minutinhos, deitar e avaliar. Dentro de 1 hora, mexer 6 vezes. Não mexeu, hospital. Ah, mas eu não tive tempo de fazer esse exame durante o dia, mas eu não senti meu bebê mexer. Na dúvida, vá para o hospital.
É muito importante para poder ouvir o coração, fazer o cardiotoco, dependendo da idade gestacional, e ver que tá tudo bem. Vamos descer. Então, são 2 pontos da barriga. Aham. Outros 2 pontos são vagina. Sangramento. É normal uma gestante ter sangramento? De Não. jeito nenhum. Então, sangramento tem que ir para o hospital. A gente pode pensar ou em trabalho de parto prematuro, depende da idade gestacional, uma ameaça de abortamento, ou dependendo da idade gestacional, ela tá ou com um trabalho de parto, por exemplo, que a gente tem sangramento quando o colo começa a dilatar. Né? Então, são sinais de alertas que dá pra gente orientar por telefone? Muitas vezes não. Exame físico é essencial. E ele é aquele diagnóstico perfeito, né? Assim, né? Da questão da situação, exatamente pelo conhecimento. Exatamente. Uma coisa que a gente também orienta, perda de líquido. Que às vezes a paciente... Ai, manda foto lá, a cadeira, a cama encharcada. Ai, meu Deus do céu, e agora? Vamos, certeza que rompeu a bolsa, vamos embora. Aí a gente já... Quantas vezes? Isso aí eu já errei várias vezes, tá? Não vamos pro hospital que rompeu a bolsa. Chega lá, vai examinar, faz todos os testes do exame físico. Ai, socorro. Não sai uma gota de líquido. Fala, não, vamos fazer um ultrassom. Faz o ultrassom, tá lá, o líquido perfeito. Inteiro. Fala, não, o líquido não tem como tá perfeito, a quantidade certinha, com essa poça de água aí. Foi urina. E acontece. Jura? Acontece bastante. Quantas vezes eu falei, não, certeza que rompeu a bolsa, vamos correr pro hospital. E não é, não rompeu nada, não. Volta pra trás, você, a bolsa do bebê Você, a bolsa do bebê e a doutora. e a bolsa de líquido. Vixe, quantas vezes. Mas, assim, é importante, qualquer pulguinha atrás da orelha tem que ir pro hospital. Às vezes, as pacientes reclamam um pouquinho, né? Eu vou lá pro hospital, vou me liberar. Gente, pelo amor de Deus, vai pro hospital. Porque é melhor você ir pro hospital, chegar lá, você passar por uma avaliação física e ser liberada do que você ficar em casa e ser uma coisa séria. É, porque a gente não tem essa, né? Não tem essa certeza, né? Exatamente. Por isso que hoje em dia todos os hospitais que atendem obstetrícia têm plantonista 24 horas. Então, a gente tem que ficar atento a esses 4 principais sinais de alerta. Então, contrações a cada 5 minutos, neném não mexer, perda de líquido, perda de sangramento, que a gente pode pensar várias coisas. Você falando isso pra gente, ligando pra gente, passando pelo WhatsApp, a gente pode pensar 1 milhão de coisas, né? Aham. Mas aí tem que examinar pra ver o que tá acontecendo. Mas esse de ver o neném mexer 6 vezes durante 1 hora, eu achei demais. Chama mobilograma, exame super importante. Mobilograma, gente. Isso daí você faz em casa. Em casa, tem papelzinho. Em casa. A gente fornece isso durante o É? pré-natal, um papelzinho Ah lá, que tá- marca um X. Exatamente. Gente, é muito incrível. Porque são situações que às vezes a gente fica... Porque o que eu acho que no final da gestação, o meu filho mexia menos. Mas por falta de espaço, né? Então, assim, talvez ele não mexia 6 vezes. Também não tinha, coitado do menino. Como que ele ia se mexer? Mas o mobilograma, a gente pede pra paciente ou ela deitar em decúbito lateral, almoçar, geralmente a gente pede na hora do almoço. Almoçar, aguardar 30 minutos, deitar em decúbito lateral esquerdo, que é viradinha para Não, vamos esquerda. devagar. Fala de novo para as nossas ouvintes de hoje. Qual a posição perfeita e como executar esse exame? Vou falar termo técnico, vou falar termo... Isso, vou falar a não linguagem técnico. nossa, né, gente? Eu vou falar os li- dois. Então, comeu, meninas. Isso a gente... Uma gestação habitual, 38 semanas, tá? Comeu, almoça, espera 30 minutos. Decúbito lateral esquerdo. Que é isso? Viradinha, deitada de costas, deitadinha, normal, ladinho esquerdo, tá? Durante 1 hora tem que marcar xizinhos no papel Literalmente. que o bebê mexeu pelo menos 6 vezes. Vamos colocar exemplo. Acabei de almoçar meio-dia. Vou começar o exame 12h30. Então, das 12h30 às 13h30, esse bebê tem que mexer 6 vezes. Não mexeu? Pus lá, 13h30. Meu Deus, vai pro hospital. Tá? Às vezes ele tá só dormindo, porque ele tava com fome, recebeu a comidinha dele, tá tudo ok. Esquentou ali o ninho. Mas é melhor ir pro hospital, fazer o exame de cardiotoco. Viu, tá tudo bem, bora pra casa. E aí que elas ficam bravas, viu? Porque eu só vou no hospital, me libera. Aí na hora que precisa, não vai. Ai. Não, a gente não pode ser inconsequente, Não, né? tem que ir, tem que ir. Ir pro hospital. Vamos falar aqui da preparação do parto. Eu vou pro hospital, assim, cato minha bolsa, mala de maternidade e vou pro hospital? Não Chego lá, precisa. assim... Posso chegar com o quê, doutor? Um plano de parto, né? Porque isso hoje se fala muito mais. Sim. Né? Então, a gente teve alguns episódios onde a gente tratou sobre a importância e como desenvolver de forma coerente, Sim. né? Porque não é imprimir um da internet. Ai, muita gente faz isso. Imagina no seu plantão, você pegar uma impressa da internet. Gente, quando vem com aquele calhamaço de eu não sei nem pra onde que eu começo a ler. Fala assim, ô mamãe,
amanhã a gente tem seu parto, porque primeiro eu preciso ler as 15 folhas. Não é isso. Então, assim, Já aconteceu. ser coerente em montar esse plano de parto. Agora, vamos olhar para o lado profissional. Sim. Se eu chego com esse plano de parto pronto, o quanto te facilita e o quanto te ajuda como profissional para fazer o meu parto? Ajuda muito, até para assim, é o que eu oriento as pacientes. Trazer os planos de parto bem antes, né? Então, já vai começando a fazer o plano de parto para eu conhecer um pouco melhor. É a minha função. Além de examinar e conversar, é entender e conhecer a paciente. Meu plano de parto eu levo lá no pré-natal? Sim, com certeza. Gente, pelo amor de Deus, olha isso. Porque cabe ao Não é no obstetra também. Não, mas assim, né? principalmente. Vamos lá, tá coerente. É, porque existem duas situações diferentes, Cris. A paciente que vai, por exemplo, ganhar neném com um plantonista. Existe aquela situação que a paciente vai ganhar com médico pré-natalista. Perfeito. Independente, eu sempre peço se ela vai ganhar com plantonista ou comigo, eu sempre peço para levar o plano de parto comigo. Porque existem coisas que são, assim, totalmente fora do cabo. Totalmente. Então, chega lá com umas coisas que eu até converso. Porque, às vezes, pega um plano de parto sem orientação, por exemplo, de uma doula. A doula não estava junto, ela pegou na internet, imprimiu e me entregou. Então, algumas coisas que eu falo, olha, isso aqui não é bem assim. Isso aqui é assado, nananana, e explico. Ela, pode ser que aconteça essa situação, ok? Ok. E não é de maldade, é por falta de conhecimento, não é a área dela. É a minha função como obstetra, médica do pré-natal, tá orientando isso para a paciente. Não é da internet. Sim. Ela não tem obrigação de ter conhecimento técnico a respeito daquilo. Né? Então, o plano de parto eu sempre oriento, leva para mim. E no caso de uma paciente que vai acompanhar o parto comigo, também eu faço a mesma coisa. Leva, eu vou discutir ponto a ponto, as meninas sabem. Todas as meninas levam impresso para mim, eu faço uma rabisqueira no plano de parto. Aí eu coloco assim, tá tudo bem, podemos conversar, vamos conversar, não sei o quê. Não Vamos fiquei na dúvida. realinhar tudo, né? Não, aí e sai todo mundo feliz, tá tudo certo. A gente sempre faz isso. Isso é uma clareza, né, do que é a expectativa da gestante para o que é uma realidade, né, durante um trabalho de parto. Exatamente. E até onde a gente, não, ó, isso daqui é uma opção dela, então nós vamos seguir esse caminho. Com certeza. Certo? Tudo dentro da segurança. Isso eu Perfeito. sempre deixo bem claro para meus pacientes. Não existe em nenhum momento, nenhum lugar do mundo, parto cesárea a todo custo, parto normal a todo custo. Existe paciente que quer parto cesárea e que chega parindo de parto normal. E tá tudo bem. Tem paciente que quer parto normal, que em determinada situação, ou no início, ou fora do trabalho de parto, ou no nascimento, já está quase nascendo, precisa ser cesárea e tudo bem, é segurança. Então, o plano de parto é um plano. Mas que plano que a gente não tem os caminhos alternativos? Plano B, plano C, plano D. Porque a única certeza que a gente tem é que essa criança vai nascer de alguma forma. Que ela vai nascer, ela vai. Mas aí a gente tem que entender, então, do plano de parto, só para fechar esse gancho, de ser realmente uma coisa segura. Exatamente. Né? Não é a verdade, é o Não, desejo. exatamente. Né? Aí nós vamos ver a realidade do seu cenário, né? Do cenário da gestante, se todo desejo, né? Porque nem tudo que eu quero eu consigo. Exatamente. Né? Então, assim, o plano de parto é a mesma situação. Então, Exatamente. às vezes eu quero, mas não deu por questão de segurança, vamos partir para o plano B. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Você não é mais mãe, nem menos mãe, né? Não pode se sentir frustrada. Exatamente, isso que eu ia falar agora. A questão da frustração é muito importante, porque assim, muitas pacientes às vezes colocam lá, eu gostaria de tudo de uma evolução natural. Nossa, quem me dera se todo mundo fosse natural, ia ser tão bom. Tipo, rompeu a bolsa sozinho, as contrações começaram sozinhas. A gente não precisa agir, ficar examinando de toque, ficar pondo ocitocina, não precisar induzir com misoprostol. Se fosse assim, seria maravilhoso. Só que não é. Tem situações, por exemplo, que a paciente quer muito parto normal e tá tudo bem, mas chega com 41 semanas, a criança não nasce, precisa induzir. Tem situações que a paciente, por exemplo, chega lá com a bolsa rompida e 0 dilatação. Vai pra cesárea? De jeito nenhum, vamos induzir, né? Existe os meios do caminho ali para você conseguir. Exatamente. Tem paciente que evolui para um trabalho de parto espontâneo, mas ela para com 5 centímetros e não sai do lugar. Fica 24 3, 4, horas 5, lá 6 com a doutora. A doutora troca o plantão e a grávida tá lá ainda. Exato. A gente precisa agir de alguma forma. Ou romper uma bolsa, ou, sei lá, começar com uma indução com ocitocina, a gente precisa avaliar. Então, saiu um pouco do plano de parto? Saiu. Mas trabalhar que aquilo lá não é frustração. Aquilo lá são planos alternativos.
né? Que a gente Perfeito, está com fazendo para o bem segurança. maior, que é o nascimento do bebê com segurança. Perfeito. Exatamente. Vamos pegar ali. Tempo ideal e seguro para um parto máximo, né? Assim, um tempo máximo para um parto. Você está dizendo De semanas. de semanas? Isso, segurança. Máximo 41 semanas. Máximo. Se você for ler em livros, isso gravidez habitual, tá, Cris? Uhum, Que é aquela sim. paciente que não tem alto risco nenhum. Então, se você for ler em livros de obstetrícia, 42 semanas. Mas a gente sabe que entre 41 e 42 existe mais risco do bebê ganhar muito peso e não passar. Existe o risco do bebezinho fazer cocô dentro da barriga e evoluir para o sofrimento fetal. Tá, Que, aliás, o muito cocô, risco. o cocôzinho, o mecônio, né? Ele não é patognomônico de cesárea também. Existem situações e situações, tá? Então, entre 41 e 42 semanas, existe maior risco para esse bebê e para essa mãe. Então, o máximo que nós chegamos 41. aqui no Brasil, 41 semanas. E quando eu considero um parto prematuro? Abaixo de 37 semanas. 36 semanas, 6 dias prematuro. Sempre. Na verdade, sempre qualquer bebezinho tem risco de ir para um suporte de UTI neonatal. Mas abaixo de 37 é um risco um pouquinho Prematuro. maior. Exatamente, Tá. é prematuro. Então, ficamos atentos aí às semanas, né? Como que tá o desenvolvimento durante todo esse acompanhamento que faz com os doutores, né? E durante o pré-natal. No seu ponto de vista, então, você já até falou, parto normal ou cesárea, Parto seguro. ponto. Não Essa tem discussão. pode ser quem for, né? Então, em qualquer situação, no plantão, no consultório. Com certeza. Reservar uma data com a doutora, né? Você é minha obstetra, eu quero reservar ali com você para ter com você. Então, parto seguro, independente da circunstância. Eu sempre deixo isso bem claro com todo mundo. Independente se vai fazer parto comigo ou parto plantão. Ninguém vai ficar fazendo parto em você a todo custo. E a gente tem um desfecho triste, de jeito nenhum. Perfeito. Então, acho que isso é também muito importante. Sim. Então, vamos só para uma explicação rápida do que você citou. 2 palavrinhas. Ocitocina, misoprostol. Que bichos são esses? 10 cabeças. Me fala quais são, aonde ele morde. E explica de uma forma mais popular pra gente Claro. a indução desses dois adendos aí de medicação. Que todo mundo tem medo, Que né? pra mim, é isso. Falando, que bicho é esse, né? Então, assim, quais são as importâncias e o quando deve usar, ou se deve usar ou não? São 2 substâncias que a gente utiliza para poder fazer a indução. O misoprostol, que é a prostaglandina, que eu falei lá atrás, que está presente no sêmen do homem. Por isso que paciente que tem trabalho de parto prematuro, por exemplo, a gente fala, para de ter relação sexual. Que isso sim pode induzir um trabalho de parto prematuro. Não quer dizer que não é para gestante não transar, tá, gente? Pelo amor de Deus. Opa, não deixa os maridos de coitadas 9 dessas meses. mulheres. O marido grávido, só que... Não, mulheres podem ter relação sexual durante a gestação, não tem problema. Mas a prostaglandina, que é o misoprostol, e a ocitocina. São 2 substâncias que a gente utiliza para poder fazer a indução. E aí depende muito da situação. Quando usar um e quando usar outro. Exatamente. Quando a gente usa um ou outro. Então, deu o exemplo aí da paciente. Chegou lá no hospital, 39 semanas, a bolsa rompeu, o colo tá fechado, que é parto normal. Vai para cesárea direto? Não vai. Mas a bolsa rompeu e o colo tá fechado, tem que ir pra cesárea. Não. Você quer parto normal? Então, tem como induzir com o misoprostol, a prostaglandina. Que a prostaglandina vai fazer o quê? O colo afinar e dilatar, e aí o próprio organismo da mulher libera a ocitocina para estar tendo a mecânica, que é a contração, para o neném nascer. Porque não existe parto só com dilatação ou só com a contração. É um conjuntinho. Os 2 têm que estar coordenados, os 2 têm que estar juntos. Aí, outra situação, por exemplo, a mulher chegou lá 5 centímetros, 7 centímetros, não sai daquilo. Ou então, no caso de uma analgesia, por exemplo, que eu acho que a analgesia, o exemplo é melhor. Que é a analgesia. Porque tá com muita dor, enfim, quero diminuir minha dor, porque eu não quero sentir dor, né? Fez analgesia, as contrações fazem o quê? Muitas vezes, além de parar a dor, as contrações cessam, acabam. Como que o neném vai nascer? Ela tá com dilatação total, o neném tá ali com 10 centímetros de dilatação, no português, claro, na boca do gol, e não nasce. E aí, o que vai fazer? Entrar com a ocitocina para dar o quê? Contração para esse bebezinho nascer. Então, a questão da ocitocina, do misoprostol, as pessoas têm bastante preconceito, né? O parto induzido é mais sofrido. A ocitocina foi muito sofrido. Não, não é. É avaliação individualizada naquele momento. Não quer dizer que eu estou olhando para a Cris aqui, segunda gestação, e que ela vai ter que induzir com misoprostol. Não é. Na hora só que a gente vai saber.
Inclusive um parto normal, a gente só sabe se vai dar um parto normal, se vai dar certo um parto normal no momento. Né? Não tem como a gente ter bola de cristal para saber se dá tudo Não dá pra certo. adivinhar? Não dá. Não dá. Então, assim, ó, pegando esses dois elementos, eles vêm pra ajudar aonde o próprio organismo não tá produzindo. Exatamente. É igual eu falei. Se Deus abençoasse todo mundo, quem me dera que todo mundo tivesse uma evolução de trabalho de parto espontâneo, sem precisar da gente interferir. Com rompimento artificial da bolsa de água, com ocitocina, com misoprostol, seria muito melhor para todo mundo. Uhum. Mas não é todo mundo que isso acontece. A gente precisa, muitas vezes, interferir, né? Que é ajudar. Não é pro pior, é pro melhor. Para Tá. ter a segurança do nascimento com saúde. E tem algum risco desse uso de alguma das medicações ou não? Os dois têm. Tem? Tem que ser tudo usado com cautela. O misoprostol, por exemplo, não dá pra gente colocar uma dosagem alta ou muito baixa, mas principalmente a dose alta, a gente tem que usar uma dose pequenininha e tem que ter um intervalo, tá? E, obviamente, a avaliação física é importante também, porque tem paciente que tem resposta rápida e paciente que não tem. Então, a dose e os intervalos têm que ser obedecidos ali de acordo com o exame físico, porque senão aí começa a ter uma contração atrás da outra. Ocitocina também do mesmo jeito. Ninguém vai colocar lá 5, 7 ampolas de ocitocina. Nunca vi isso existir. E abrir o sorinho com a ocitocina. Isso aí não existe, né? Para poder fazer a paciente sofrer. Não existe. Então, cada avaliação ali na hora é dentro do que a gente pode. A ocitocina a gente tem maior segurança para usar, porque é gotejamento, a gente vai diminuindo, vai aumentando. O misoprostol também a gente vai usando de acordo com a evolução e a resposta do organismo da paciente, que pode ocorrer ou não. Perfeito. Uma curiosidade, só para pegar um gancho. Quando a gente fala assim, vou ter um parto normal ou cesárea, geneticamente, tem alguma coisa interligada? Um exemplo, minha mãe só teve parto natural. O meu também vai ser, porque da minha irmã foi, porque não sei o quê. Não existe. Existe ou não existe isso daí? Porque Não. minha família inteira... Gente, eu ouço tanto isso na loja, porque na minha família inteira, Ninguém dilatou. todo mundo foi cesárea. Não, a grávida já fica assim, cesárea? Não, certeza, porque a família inteira foi. Exatamente. Mas não existe. Não existe essa regra? Não. Não é a regra? Não existe. Eu tô falando, tem mulher que a gente vai lá e faz cesárea na primeira gravidez e no primeiro parto, no segundo a gente faz parto normal. Não é regra. Então, gente, cuidado com os pitacos, cuidado com as informações excessivas, né? Com as proteções excessivas também, Sim. né? Com o Google que dá toda... Gente, a questão é, tudo tem dois lados da moeda. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem que olhar com segurança para onde a gente precisa olhar naquele momento. Exatamente. Né? Então, aí a gente vai ficar mais tranquila. Com certeza. Existe, então, um parto, parto humanizado. É um parto com segurança. Exatamente. Né? Simples assim. A humanização é olhar para o outro como um outro ser humano e cuidar dele com carinho. Respeitando e com carinho, exatamente. Né? Com certeza. Fiquei muito feliz, Maiara, com o nosso bate-papo. Doutora, você atende no consultório particular e também atende pelo convênio, né? Isso, atendo pela Unimed. Então atende pela Unimed. Se você é da nossa região, pode ter o privilégio de passar aqui com a doutora Maiara Seba. Gente, eu vou te falar, vai ficar aí tratada pandeló, né? Porque, gente, pensa numa pessoa fofa. Eu gosto de conversar, gosto de explicar, então eu falo bastante. Isso é muito bom. Fico muito feliz, tá, com a sua presença. Obrigado pela disponibilidade, né? A gente sabe que é uma agenda loucas, né? A gente falou assim, pra gente conseguir uma data, tinha vários partinhos aí no meio, né? Tinha, em outubro foi bastante parto. Ela falou assim pra mim, Cris, pode ser em novembro, porque outubro eu tenho tanto parto, tenho medo de estar no meio do podcast e ter que sair correndo, Foram 4 partos em outubro, inclusive hoje foi uma paciente, a última que nasceu no dia 10, isso. Foi lá comigo, meu Deus, que saudade do bebezinho na barriga dela. Olha lá, já tá no colo, né? Já tá no colo. E é muito importante, né, ver todas essas fases, né? Não, com certeza, é gostoso, é gratificante. Foi até o que eu falei para a paciente hoje. Falei assim, o mais gratificante para mim é ver que o neném tá bem, né? Que tá no colo, que tá todo mundo feliz, todo mundo tranquilo. Então, isso para mim é o melhor agradecimento que eu tenho. Não é nem eu chegar lá e falar, Má, muito obrigada, porque elas me chamam de Má. Eu também, tá? Eu tô aqui, doutora, tá? Mas é Má. Eu mando um áudio, Má. É isso mesmo. Então, não é nem essa questão, Má, muito obrigada por todo o cuidado. Não é isso. É ver que tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz. A saúde tá ali resplandecendo, Exatamente. né? Isso é muito bom, né? Vida, né? É vida. Né? Já acho que isso é a coisa mais grandiosa, né? E você poder certeza. participar, trazer a vida ao mundo, né? Naquele momento, assim,
Deve ser É gratificante, mágico, né? é mágico. A hora que nasce ali, eu falo, gente, que felicidade. Literalmente, aquele chorinho, Má. Ó, Aquele chorinho, acho que deve ser assim, uau! E vou falar, é apreensivo. Independente se é paciente que acompanha com a gente, ou paciente que a gente pega no plantão. Acho que no plantão é um pouco mais difícil, porque ela não conhece a gente e a gente não conhece ela, assim, tão a fundo, né? Por mais que tenha um plano de parto e tudo. Mas é gratificante ali. A gente tem aquela apreensão. Será que vai estar tudo certo? Será que tá tudo bem? Porque a gente também fica assim, é um aperto no coração até nascer e ouvir aquele primeiro choro que, nossa, você fala, Ufa, obrigada, senhor. É o primeiro choro esperado tanto da equipe médica quanto da família, né? Assim, da mãe, né? De quem tá ali no trabalho de parto junto. Exatamente. Ai, que delícia. E vida, né, gente? Fala assim, gente, por que eu amo o podcast? Por que a gente, né, idealizou isso? Exatamente por isso. É um momento mágico, é vida, é informação, é cuidado, é aquela coisa que você fala assim, se eu posso agregar um a mais... Trazer informação, vamos com certeza. fazer, né? Então, o podcast, Excelente. A Casa do Bebê, você pode encontrar na sua plataforma preferida. Temos no Amazon, temos no Spotify, no YouTube. Então, aonde você preferir assistir, pode escolher, clicar no link que você vai ter todas as informações com profissionais como a Mayara, extremamente de confiança e um potencial fora da curva. Gratidão, mas quero passar para você um presentinho da nossa patrocinadora lá, da Manga Verde. Um mimo de agradecimento pela sua presença, viu, Má? Muito obrigada, não precisava. Então é isso, o podcast, o 6º episódio fica por aqui. Eu tenho certeza que vocês vão enlouquecer com todos os outros conteúdos que já vêm logo, logo, hein? Então fique com a gente.